Sonho de muitos, coragem de poucos, privilégio de alguns. A sensação de liberdade que as duas rodas proporcionam é indescritível. Esse é o combustível que move os exploradores de norte a sul do nosso país. Então vem com a gente na garupa, que tem muita estrada pela frente. Bem-vindos ao Brasil sobre duas rodas. Hoje vamos rodar pela região centro-oeste do país, mais precisamente na belíssima capital federal, Brasília. Partimos do pontão do Lago Sul em direção ao Memorial JK. Nesse percurso, faremos paradas em grandes monumentos nacionais, como a Praça dos Três Poderes, a Catedral Metropolitana, a Torre da TV, o Estádio Mané Garrincha e o Memorial dos Povos Indígenas. Distância total, 19 quilômetros de estrada asfaltada. Duração, aproximadamente 30 minutos. Vamos visitar lugares históricos, prédios imponentes de arquitetura deslumbrante, que fazem parte da identidade do nosso país. E dessa vez, seguimos para mais uma jornada de carona com uma lenda viva do motociclismo brasiliense. Seja muito bem-vindo, Leonel Niemeyer, o tio Léo. Eu sou carioca, né? Mas viemos muito cedo aqui para Brasília e eu amo essa cidade. Acho que eu sou o único carioca que sou apaixonado por Brasil, porque a maioria não gosta. Mas eu adoro isso aqui, não pretendo sair por nada daqui de Brasília. A coisa da motocicleta começou muito antes, né? Desde os 10 anos, desde os, 8 anos. Eu tinha curiosidade com motor a explosão e eu com 18 anos eu consegui comprar minha primeira moto, que foi uma Royal Enfield, inglesa. Pronto, ali foi minha escola, foi minha paixão à primeira vista. Chegou o momento tão esperado de pegar a estrada. Nosso ponto de partida é o pontão do Lago Sul. Na sequência, vamos em direção à nossa primeira parada, a Praça dos Três Poderes. Tudo pronto? Vamos para a pista. Brasília, assim, é um lugar maravilhoso para se andar de moto, as retas, as estradas, né? As opções que nós temos aqui de passeio, mas não pode ser em dezembro, janeiro, fevereiro, né? Porque a chuva atrapalha. O resto do ano é isso aqui, ó. São dias maravilhosos, de manhã faz um pouquinho de frio, mas já o sol tá esquentando e é fantástico. Fundada em 21 de abril de 1960, Brasília é o resultado de um projeto inovador dos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, do engenheiro Joaquim Cardoso e do paisagista Roberto Burle Marx. A interiorização da capital federal já era objeto de estudos desde os tempos do Império, mas só começou a ser viabilizada a partir da Constituição Republicana de 1891. Promessa de campanha do presidente Juscelino Kubitschek, Brasília se tornou a maior cidade do mundo construída no século XX. No ano de 1987, a capital federal recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco. Brasília faz por merecer o título de Cidade-Sonho. Nesse roteiro agora, é claro que tudo tem o toque do Niemeyer, né? Essas inovações nas linhas, né? O que seria o óbvio? É fazer uma coisa quadrada, um salão. Ele jamais aceitava o óbvio. Pontão do Lago Sul é o maior centro de lazer e entretenimento da capital federal.
Cercado por muito verde com um jeito meio praiano, suas opções vão desde exposições culturais, feiras e shows, até a prática de esportes náuticos, como o windsurf e o wakeboard. Tudo isso com direito à gastronomia variada e um visual encantador. Em cada traço de Brasília, vemos grandiosidade e ineditismo, marca registrada de um dos seus maiores idealizadores, Oscar Niemeyer. Aqui, o projeto da ponte, que é do Niemeyer, né? A genialidade dele, ele não pensou no que o comum seria pilares, redondos, quadrados, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, por que não fazer uma coisa como se ela estivesse apoiando na água, né? São aquelas pontas ali, né? Como se a ponte estivesse apoiando na água. É o toque de ouro dele, né? E essas coisas, né? É a genialidade dele nos detalhes, né? Na leveza. Do pontão do Lago Sul, pegamos a ponte Presidente Costa e Silva e a estrada Parque das Nações, ADF 004, em direção ao Eixo Monumental. Próxima parada, Praça dos Três Poderes. São mais 9 quilômetros que faremos em aproximadamente 12 minutos. Prepare-se para contemplar a exuberância de Brasília. Eu com 18 anos, 20 anos, já estava completamente doido com esse negócio de moto. Eu já tinha algumas informações sobre motoclube, sobre essas coisas de clube de shoppers, né? de máquinas customizadas. Aí aqui isso tomou conta. Em 1982 eu fundei o Carcarás Motoclube, né? Seguindo orientações, já seguindo essas coisas que eu tinha observado, vivido, algumas regras do pessoal do Rio, dos balaios. E fundei esse clube aqui em Brasília, que foi o primeiro clube de Brasília. Chegamos a um dos destinos mais emblemáticos da capital federal, o Eixo Monumental. Esta avenida, conhecida popularmente como o Corpo do Avião, tem 16 quilômetros de extensão e está localizada no centro do Plano Piloto de Brasília. A leste do Eixo Monumental, encontramos a Praça dos Três Poderes, que abriga o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, o Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo, e o Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário. A praça e os edifícios que a cercam são obras fabulosas de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Joaquim Cardoso. Em seu entorno encontramos símbolos da identidade nacional, como as esculturas Os Guerreiros, mais conhecida como Os Candangos de Bruno Giordi, e a Justiça, de Alfredo Sischiatti. Destacam-se também a escultura O Pombal, de Oscar Niemeyer, e o Mastro da Bandeira Nacional, de Sérgio Bernardes, que carrega a maior bandeira hasteada do mundo, com 286 metros quadrados, segundo o Livro dos Recordes. Além de um local histórico de manifestações populares, a Praça dos Três Poderes também é palco da belíssima cerimônia de troca da guarda do Palácio Presidencial, que ocorre a cada 6 meses. A riqueza de detalhes de suas obras e o estilo arquitetônico inconfundível dos prédios já dão o tom do que é Brasília, uma cidade sempre à frente do seu tempo. Quem passa pela Praça dos Três Poderes sai impactado pela magnitude dos monumentos. E você, tio Léo, o que mais lhe impressionou nessa parte do percurso? Pela genialidade dele, eu diria que o Congresso, ele ter tirado da cabeça dele aquelas cúpulas da Câmara e do Senado, né? Pô, aquilo que para um ser humano normal seria inconcebível, sabe? Ele fazia 2 plenários, uma cúpula, uma para cima, outra para baixo, né? Da Praça dos Três Poderes, seguimos pelo Eixo Monumental em direção à nossa próxima parada, a Catedral Metropolitana de Brasília. São mais 2 quilômetros de um caminho magnífico, cheio de história e simbolismo. Logo à nossa frente, avistamos a Esplanada dos Ministérios. Também situada na parte leste do Eixo Monumental, esta sequência de 17 edifícios impressiona os visitantes por sua disposição simétrica. Essas edificações de 10 pavimentos, construídas sobre estruturas de aço de base retangular,
também são assinadas pelo ícone Oscar Niemeyer. A Esplanada é uma referência mundial da arquitetura, né? Eu trabalhei muitos anos ali, né? Tive a oportunidade de conversar com turistas que estavam ali por causa da arquitetura, de vivenciar aquilo, de analisar, fotografar. O Teatro Nacional, que é uma obra super diferente também, esplêndida, né? Todas as obras da Esplanada compõem esse quadro assim, de inovação, novidade. Chegamos a um dos monumentos mais impressionantes da capital federal, a Catedral Metropolitana de Brasília. Concebida por Oscar Niemeyer e Joaquim Cardoso, este templo católico foi o primeiro prédio a ser criado na capital federal. Sua estrutura é circundada por 16 colunas de concreto, que simulam mãos voltadas para o céu em oração. Antes de entrar na catedral, os visitantes são recepcionados pelas esculturas de 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, obras de Alfredo Seschiati. O projeto da Catedral de Brasília rendeu a Niemeyer o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura Mundial. Não se pode classificar aquilo como renascentista, como gótico, sei lá, é o traço do Niemeyer. É aquilo ali, a marca registrada dele. Eu acho linda aquela catedral, cara. Linda, linda, linda. Seguindo no eixo monumental, passamos pelo Complexo Cultural da República João Herculino. Nele encontramos o Museu Nacional Onestino Guimarães e a Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola. Mais à frente, nos deparamos com o Teatro Nacional Cláudio Santoro. Todas essas estruturas, assinadas por Oscar Niemeyer, mostram a diversidade cultural da capital federal. Eu só viajava nessas motos rabo duro, sem amortecedor. Quando eu casei, a minha mulher falou assim, arruma outra moto, que nessa eu não vou andar não. Aí começou, mas tivemos que flexibilizar, né? Poxa, para conviver com as patroas. Mas foi uma coisa legal. Hoje eu ando pouco com essas motos mais antigas. Tenho uma moto mais confortável, inclusive por causa dela. Uma Harley Davidson também, claro. Do Complexo Cultural da República, seguimos em direção à Torre de TV de Brasília. Faremos esse percurso de 5 km em aproximadamente 10 minutos. Chegamos a um dos pontos de destaque da capital federal, a famosa Torre de TV de Brasília. Monumento pertencente ao patrimônio arquitetônico da cidade, esta torre de transmissão de rádio e TV foi inaugurada no ano de 1967. Projetada por Lúcio Costa, seus 230 metros de altura se sobressaem na paisagem brasiliense. Com uma localização privilegiada, a Torre de TV tem uma das melhores vistas da capital federal. Seu mirante de 75 metros de altura é aberto ao público e tem capacidade para até 150 visitantes por vez. Quem visita este ponto turístico não pode esquecer de dar uma passada na famosa Feira da Torre de TV, um dos maiores símbolos da capital federal que oferece o melhor do artesanato local e da gastronomia brasileira. Essa coisa do motoclube agrega valores, né? Sonhos. É claro que tinha coisa mecânica, mas também, é claro, tinha que ter o prazer de viajar, né? A gente fazia o bolo, mas a estrada era a cereja do bolo. Então, já com as motos mais ou menos arrumadas, que sempre dá um problema, então essa coisa da estrada, né? E na estrada, que é a melhor parte do motociclismo para mim, é estrada, sempre. Eu tenho duas coisas, a paixão pela mecânica, restauração, não sei o quê, e estrada. Enquanto fazemos nosso pit stop com esta vista maravilhosa de Brasília, abrimos espaço para mais rotas de motociclistas pelo Brasil. Fala pessoal do Brasil sobre duas rodas, do canal TV Brasil. Sou Claudio Negreiros, aqui de Porto Velho, Rondônia, Amazônia, Brasil. Sou motoentusiasta e também motofilmador.
Eu faço algumas viagens aqui pelo interior de Rondônia, interior do estado do Amazonas, do estado do Acre, enfim, pela Amazônia em geral, nesse brinquedinho aqui atrás. Eu sou do mundo custom, mas agora estou nas Big Trails aí para encarar as estradas de chão aqui da Amazônia. Nos últimos vídeos eu coloquei no canal PVH On The Road, que a gente retrata aqui o interior da Amazônia e as viagens que a gente faz por meio da floresta amazônica, e teve a oportunidade de entrar nas nossas estradas de chão aqui em meio à floresta virgem, floresta ainda em pé, intacta, que temos ainda no estado de Rondônia. Então, aconselho a você ser um moto entusiasta, um moto viajante, acompanhando aí o Brasil sob duas rodas. Tamo junto, abraço. Continuamos nosso giro pela capital federal, a imponente Brasília. Esta rota ainda guarda muitas histórias e curiosidades vindas do coração do nosso país. Seguimos da espetacular Torre de TV em direção ao Memorial JK. No caminho, faremos paradas no Estádio Nacional de Brasília e no Memorial dos Povos Indígenas. Serão mais 7 quilômetros repletos de monumentos incríveis. Em 15 minutos, chegaremos ao nosso destino. Eu acho que o principal é uma coisa que é muito tendenciosa, é quase automático, é você viajar na viagem, entendeu? Você começa, tem gente que ainda viaja ouvindo um rock and roll alto pra caramba, isso é um dos perigos, entendeu? Você não pode abrir a guarda em momento nenhum, entendeu? Porque tudo é muito rápido, tudo é um bicho que atravessa, é um buraco gigante, então a viagem é maravilhosa, ela é muito envolvente, e é meio hipnotizante às vezes, né? É onde muita gente se lasca, porque o cara, ele entra numa viagem dentro da viagem, isso não pode. Ele tem que estar ali, ó, ligado. É isso aí. Chegamos ao magnífico Estádio Nacional de Brasília, também conhecido como Estádio Mané Garrincha. Seu nome é uma homenagem ao Anjo das Pernas Tortas, bicampeão mundial de futebol pela seleção brasileira nos anos de 1958 e 1962. Monumento localizado na zona central da capital federal, ele faz parte do Centro Esportivo Ayrton Senna. Inaugurado no ano de 1974, o Estádio Nacional de Brasília sofreu reformas para sediar Jogos da Copa do Mundo do Brasil em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Conhecido como o Gigante, o Mané Garrincha é o segundo maior do país, com capacidade para quase 73 mil pessoas. Bem próximo ao Estádio Nacional, encontramos o Cine Drive-In de Brasília, um dos poucos ainda em atividade no país. Com 15 mil metros de área e capacidade para 400 veículos, essa também é uma grande experiência a ser feita na capital federal. Daqui, seguimos para o Memorial dos Povos Indígenas. Serão mais 3 quilômetros que faremos em aproximadamente 3 minutos. Se prepare, que vem mais surpresas pela frente. Os caminhoneiros, que são os parceiros de estrada, eles adoram, sabe? Quando vê 15 Harley Davidson passando, a gente buzina, acena. É um momento que quebra um pouco o tédio da vida deles, né? Aí, às vezes, a gente para no posto para bater um ranguinho, um lanche. Eles gostam, eles falam, porra, vocês que estavam naquela moto doida ali, caraca, bicho, que doideira, velho. Cada moto mais doida. Vocês viajam com esse monte de coisa aí, tem um que tá levando violão. Então é sempre legal, sabe? Então são as coisas que a gente só vive se tiver na estrada. Como diria Luiz Gonzaga, ele explica muito bem essas coisas numa música que ele fala: coisa que para modo de ver, o cristão tem que andar a pé. Se você andar de carro, de avião, você não vê essas coisas. Então é andar a pé, andar de moto, de bicicleta. Aí você vai ver o galo campinha, você vai ver o passarinho, vai ver um monte de coisa que você nunca viu na sua vida. Isso é a essência da estrada, da irmandade, do motociclismo. E é a vida que eu amo, a vida que eu adoro. Seguindo nossa rota pelo eixo monumental de Brasília, chegamos ao Memorial dos Povos Indígenas. Construído no ano de 1987, este espaço tem o objetivo de mostrar a grande riqueza e diversidade da cultura indígena brasileira.
O edifício de 3.000 metros quadrados, assinado por Oscar Niemeyer, foi inspirado em uma maloca redonda dos índios Yanomami. Em 2007, o Memorial dos Povos Indígenas foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. No clube, nós temos o sargento de armas e a função dele, uma delas é a vistoria e condições de moto antes de uma viagem, ou de um trem, como a gente fala. Uns chamam de bonde, fazer o trem, fazer o bonde. Uma moto atrás do outro, fica parecendo um trem mesmo. Então, pouca gente sabe, mas paralama dianteiro é um item obrigatório. Muita gente acha feio e tira. Então, para evitar problema para o clube, de parar numa blitz, o cara vai falar assim, cadê o paralama? Ah, eu não tenho porque eu não gosto. Não, é lei. Tem que ter. 2 espelhos, tem que ter. Buzina, tem que ter. Então, a moto só sai com a aprovação do sargento de arma se ela tiver em condições. Voltamos para o eixo monumental de Brasília rumo ao nosso destino de hoje, o imponente Memorial JK. A motocicleta e tudo que ela representa para mim, representou os amigos maravilhosos que eu tenho em função do motociclismo, os lugares que eu fui, né? Essa convivência humana fantástica de alguém te ajudar de coração, tudo isso graças ao motociclismo. É meio complicado você passar isso para alguém, você falar, pô, compra uma moto e vamos viver essa vida, né? Mas eu acho que é válido a pessoa experimentar essa coisa do motociclismo, né? Porque nem que seja na garupa, já dá para ter uma ideia. Porque você numa motocicleta, você é quase um pássaro, né? A diferença do carro, né? Você está vivendo, quando o pássaro está voando ali, ele está só a cara dele e o mundo vindo, né? E na motocicleta, no motociclismo é isso. Você está em cima de uma moto, você não tem teto, você não tem parede, você não tem porta. É você nessa sensação de estar voando baixo. E estrada, é o que eu recomendo para todo mundo. A melhor parte do motociclismo são 2 melhores partes. Amizade que se faz, são amizades fantásticas, e estrada, a liberdade de você conhecer, de você ir aonde um automóvel não vai, a liberdade de parar, a praticidade que tem uma motocicleta, né? E um exemplo assim, você chega com um carro, você está no sufoco, talvez algumas pessoas vão te ajudar. Você chega com uma motocicleta, muita gente vai te ajudar. Isso é uma regra, é um fato. Chegamos ao nosso destino de hoje, o Memorial JK, um dos monumentos mais emblemáticos da capital federal. O Memorial Juscelino Kubitschek é um museu que reúne o acervo pessoal do ex-presidente da República, responsável pela construção de Brasília. Idealizado por sua esposa Sara Kubitschek, o memorial também teve a assinatura de Oscar Niemeyer em seu projeto arquitetônico. No local, além de objetos e documentos que contam a história da fundação de Brasília, encontram-se os restos mortais de Juscelino Kubitschek. Com este memorial, JK ficou eternizado no coração da capital federal. Até meu nome é Leonel Niemeyer, né? Eu tenho muito a ver com essa cidade. Meu pai chegou aqui muito cedo, né? E foi o Oscar Niemeyer que trouxe meu pai, porque meu pai já tinha um curso técnico de desenho e arquitetura. E assim o Oscar Niemeyer o convidou e nós viemos. Não há dúvida da marca, a marca dele, né, que ele deixou, a genialidade dele, que ele deixou para o mundo da arquitetura. Hoje é Brasília, a obra do Niemeyer, é uma referência mundial. Poucas pessoas me chamam Leonel Niemeyer, sabe? Eu até gosto, todo mundo chama de tio Léo, é meu nome de guerra, né? Mas eu tenho muito orgulho, muito orgulho desse sobrenome, não por status, não por, enfim, mas pela história que esse nome traz.
Nossa viagem está quase terminando, mas ainda dá tempo de ver mais um vídeo incrível de pilotos pelo Brasil. Olá, meu nome é Cleiton. Minha paixão por motos começou em 2006, com pequenas viagens pelo Rio de Janeiro. Depois alguns estados, fronteiras, enfim. Porém, esse lugar aqui é um lugar que eu sempre penso quando eu estou a fim de pegar a estrada e andar de moto, mas eu tenho pouco tempo. O primeiro lugar que me vem à cabeça é esse aqui. É o Dedo de Deus em Teresópolis, no Rio de Janeiro. É um lugar que eu acho muito bonito, onde eu distraio muito minha cabeça dentro do meu capacete, enfim. É uma dica que eu deixo para vocês aí, é um lugar maravilhoso, venham conhecer. O Dedo de Deus em Teresópolis, na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Um abraço. Hoje, nós viajamos pela magnífica capital federal Brasília. Conhecemos maravilha da arquitetura brasileira, como a Praça dos Três Poderes e a Esplanada dos Ministérios. Nos encantamos com a beleza da Catedral Metropolitana. Ficamos fascinados com a vista da Torre de TV e a grandiosidade do Estádio Mané Garrincha. Nos enchemos de saber e cidadania com os museus, bibliotecas e teatros da capital federal. E por fim, contemplamos a imponência do Memorial JK, o grande símbolo da fundação de Brasília. E você também pode nos levar de carona. Basta mandar o seu vídeo para o WhatsApp do Brasil sobre Duas Rodas, 21 2117 6691, que nós mostramos a sua rota favorita pelo país. Chegamos ao nosso destino de hoje, mas o Brasil sobre Duas Rodas continua em movimento. Até a próxima parada.